Olá, em nome do Tahiti Sem Fronteiras, sejam todos bem-vindos. Eu sou Leves Litz. Nesta entrevista, contamos com a presença de Estevão Ribeiro, artista, formado em licenciatura em Educação Artística, professor de Tahiti no Jardim Botânico do Rio de Janeiro e discípulo do mestre Shen Xiaoan. Marcos Maia, professor titular de Linguística na Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor do Tahiti Total, em Niterói, Rio de Janeiro. Hoje, iríamos entrevistar o professor Leandro Cardoso, que é formado em Educação Física, professor de Wushu, natural de Minas Gerais, que reside em Maricá, Rio de Janeiro. Ele é presidente do Instituto de Desenvolvimento Esportivo e Lazer. Infelizmente, por problemas técnicos, ele não estará presente. Então, para aproveitarmos esse momento, nós vamos conversar com o professor Renato Frade, que é terapeuta, educador físico com pós-graduação em Fisiologia do Exercício e pós-graduação em Acupuntura e professor de Tahiti em Vargem Grande, Rio de Janeiro. Todos aqui presentes são adeptos e praticantes de Tahiti. Bem, vamos começar pelo básico, aproveitando essa oportunidade ímpar, né? Antes de entrarmos no assunto do tema Tahiti tradicional, Tahiti moderno, Tahiti esporte. Começando ali pelo bem básico, partindo do ponto de vista, professor Renato, de alguém que não conheça o universo das artes marciais chinesas. Estou me referindo exatamente à palavra Kung Fu, pois há diversas fontes e várias interpretações. Eu fui atrás aqui no dicionário, por exemplo, para quem der no Google, vai ver lá, Kung Fu, arte marcial chinesa que remonta ao período da dinastia Zhou, simultaneamente forma de cultura física, técnica de desenvolvimento espiritual, baseada em exercícios de concentração e instrumento de defesa pessoal. Bem, essa é uma definição no dicionário. Porém, o termo Kung Fu, muitas vezes utilizado pelos próprios chineses, é para descrever algo, até o professor aqui, Luciano Vasconcelos mencionou isso, para descrever algo que é realizado por meio de muito esforço e competência, né, que poderia ser assim interpretado e traduzido no português como um trabalho duro, tempo, habilidade do praticante, ou seja, dentro do mandarim, do idioma chinês, Kung Fu é a pessoa que tem expertise, essa habilidade em qualquer coisa, não só apenas artes marciais. Então, existe aí, né, as duas definições. Também, dentro dessa linha de pensamento, há escolas de Tai Chi que o professor diz ao aluno, você tem que praticar bastante Tai Chi para você melhorar o seu Kung Fu. Por outro lado, por outro ângulo, há escolas, há professores que dizem Tai Chi e Kung Fu é a mesma coisa. Eu me lembro até de um exemplo de alguém praticando Tai Chi, chegou um terceiro, um leigo, e perguntou, o que você está fazendo? Isso, daí um falou assim, Tai Chi, e o outro falou Kung Fu. Daí o leigo perguntou, mas é Kung Fu ou é Tai Chi? E o professor disse, não, é a mesma coisa. E também... Então, dentro dessas linhas de pensamento, essas diferentes formas de interpretar a palavra Kung Fu, é que eu lhe pergunto, né?
o que é Kung Fu. E, aproveitando, seguindo nessa linha de pensamento, para a gente já ter dentro da sua leitura, né, o que é o Wushu e o que significa e o que ele abrange dentro da sua vivência, obviamente, né, no cenário no Brasil. Né? E qual é, então, a sua opinião, qual é a sua leitura? Muito bem-vindo, professor Renato. Boa noite a todos, boa noite, professor Estevam, boa noite, professor Marcos, boa noite, Lebes. Professor Luciano saiu? O que aconteceu que eu não vejo? Boa noite a todos aí do YouTube. Eu não vou conseguir controlar aqui o YouTube hoje, agora, né? Então eu peço alguém da mesa que possa ficar monitorando o YouTube, caso saia alguma pergunta, traz aqui pra gente. Professor Lebes, vamos aí tentar, fui convocado aí de última hora, né? Sem o devido preparo, mas vamos lá, quem sabe faz ao vivo. A minha interpretação dentro da minha vivência prática desses últimos 20 anos e teórica, estudando e todo acesso que eu tive, acho que todas as respostas oferecidas por você respondem à pergunta, né? Evidentemente. Mas eu acho que faz mais sentido. Assim, no início, né, quando começou aqui, acho que ficou bem mais forte na década de 80, eu era um menino ainda, né? Atribuía-se o Kung Fu como a parte do combate, né? Nós víamos os filmes de Bruce Lee daquela época toda, então ficou no imaginário aqui social que Kung Fu é a parte do combate, ficou toda aquela maestria dos gestos. E mais tarde a gente começa a ter acesso à literatura, ter acesso a professores, e daí eles começam a contar outras histórias, né? Eu passei também por uma coisa chamada Koshu, né? O termo Wushu, ele foi chegar aqui já no final da década de 90, pelo menos é quando eu tive acesso à palavra Wushu. E naquela ocasião, quando chegou aqui, também chegou muito dúbio, né? Havia uma confusão de tradução e explicações naquela oportunidade que realmente cria todo tipo de dúvida, né? Porque um indivíduo pega aquela realidade ali e começa a reproduzir, isso vai ecoando, né? Aí cada um vai ecoando uma coisa, quando chega lá na frente, passam-se 10 anos desse eco, muita coisa fica dúbia. Mas no meu entendimento particular, se eu for levar assim, pelo que parece que a palavra Kung Fu, que é original, acho que a melhor pessoa para explicar essa palavra seria o professor Marcos, né? Que é a área dele, né? Essa área do idioma, coisa e tal. Mas parece que é o trabalho, né? A habilidade em algo, Kung Fu, parece que a tradução mais próxima seria habilidade em algo, você trabalhar até se tornar bom em algo. Então, toda e qualquer coisa que você faça bem seria Kung Fu, né? Ou seja, é mais a filosofia e ideologia de buscar se aprimorar permanentemente e constantemente, até se tornar bom. E quando se tornar bom, continua treinando para se manter bom. Acho que o que eu entendo de Kung Fu seria isto, né? Ideologicamente. E como eu disse, a palavra Wushu, ela chegou no final da década de 90, pelo menos foi como eu disse, quando eu tive acesso a esse termo, e naquela ocasião ele muito, muito dúbio, como eu também disse. E hoje em dia, aí já está aqui em 2020, né? Isso ficou muito mais claro, e o Wushu, ele deu uma conotação bem moderna, bem esportiva, né? Esse novo modelo que o governo chinês organizou por meio das suas federações e organizações, e até criou o termo, né? Wushu contemporâneo, né? O Wushu moderno, o Wushu de competição, e denominou as outras práticas de que nós denominávamos como Kung Fu como Wushu tradicional, né? Ele criou até uma separação. Eu acho que é isso, né, que eu entendo disto. Até eu gostaria de fazer aqui uma reparação. Nós temos mais um convidado aqui de última hora, o professor Luciano Vasconcelos, que faz parte aqui da mesa. Então, professor, também sinta-se à vontade para fazer perguntas ao professor Renato. Tá? O tema é Wushu
esportivo, um Shu moderno, mas sinta-se à vontade e seja bem-vindo, tá bom? Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? Então, professor Renato, qual é a diferença do Shu moderno e o Shu tradicional dentro da sua leitura? Eu sinceramente, eu não vejo diferença. Para mim, apesar de tentarem cada um na sua vertente fazer as suas explicações, para mim tudo é Kung Fu, para mim tudo é Wushu. Eu fui criado dentro do Wushu tradicional, digamos assim, e já fui habituado a vários sistemas, né? Nos sistemas externos, por exemplo, eu convivi, né? Eu treinei louva-a-Deus, mas quando participei de eventos tinha o Garra de Águia, o Hungá, Shaolin Norte, Shaolin Sul, ou seja, uma infinidade de sistemas. E quando também cheguei no Tai Chi, o Tai Chi também tem aparentemente 5 sistemas. Hoje em dia a gente até sabe que tem outros também, né? Mais do que 5. Então eu entendo como sistemas, eu entendo como evolução de cada sistema. Eu vejo o Tai Chi contemporâneo como uma evolução, até porque todos os princípios e todos os fundamentos, né, ou seja, que é uma tradição, né, o que é uma tradição? É um princípio, um fundamento, um conjunto de saberes que é transmitido ao longo do tempo e do espaço, né, dentro de uma hierarquia, dentro de uma tradição, dentro de uma família, dentro de um espaço, de uma tribo, de um território, enfim, alguma coisa que vai cercear a evolução desse saber, que vai ter uma transmissão, seja por via oral, por via escrita. A ferramenta pela qual o conhecimento vai ser transmitido não determina essa tradição, né? Evidentemente que no passado ela se deu de forma oral, depois de forma escrita, e ela foi evoluindo ao longo dos anos e da existência humana. Então eu vejo o Tai Chi, que classificam como sistema de Pequim, né? Outros como estilo contemporâneo, outros como moderno, usam nomenclaturas diferentes, como mais uma variação das artes marciais chinesas como um todo. Assim como o Yang derivou-se do Shen, como o Wu derivou-se do Yang, né, a mistura do Yang com o Shen, assim como o Sun, né, também se derivou-se do Yang e do Wu. Enfim, é a evolução permanente, assim como o próprio professor Estevão também falou hoje brilhantemente na aula dele, da criação perdoa, Estevão, que como vocês sabem com o nome, eu não lembro lá do mestre que você citou. Depois você faz a correção, por favor, aí, que criou o sistema de combate Shen lá quando ele sai lá do exército, né, e vem proteger o seu vilarejo. Então, ou seja, é um processo natural da humanidade, a evolução, e eu acho isso maravilhoso. É pena que alguns fiquem tão enraizados e não olhem que na própria tradição, que aquele que criou aquele sistema, ele inovou. Né? O nascimento de um novo sistema é uma inovação por si só. E isso é maravilhoso, isso é a evolução humana, é para isso que nós viemos. Hoje de tarde eu estava aqui brincando com a minha filha, para sintetizar a evolução, e eu vi a vida acontecendo, né? Porque a bicicleta só fica em pé se ela continuar pedalando. Então, se a gente ficar enraizado com conceitos e não permitir que esses conceitos evoluam junto com a humanidade, você cai, morre. Acho que é isso. Certo. O professor Estevão, teria algo a complementar, porque o senhor também já participou de vários eventos de campeonatos, se eu não me engano. Poderia comentar alguma coisa com a gente, compartilhar um pouquinho da sua experiência nesse campo? Queria sim. Estão me ouvindo, né? Frade, é preciso, por gentileza, que o seu som está saindo muito abafado. Em alguns momentos a gente perde a sua fala, não sei porquê. Né? Mas não sei se os outros estão sentindo isso também. Para mim, a fala do Leves, do Luciano e do Marcos estava bem clara. A do Frade, acho que sempre sai um pouquinho abafado, talvez pela quantidade de instrumentos que tem aí em volta. Bom,
A minha experiência com relação à competição, e aí dela vai nascer a minha pergunta para o professor Renato, foi muito rápida, né? Foi questão de 3 anos, entre 2002 e 2004. Né? Eu entrei por uma questão de mais para fazer currículo, né? E para conhecer também. Eu tinha vontade de me relacionar com outros professores. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens das competições. É você conhecer outros professores, ver o melhor deles, como é que eles estão fazendo. Então, assim, a nível social, eu acho muito interessante. Outra coisa que eu acho interessante é a padronização, né? O que acontece mais no Wushu, digamos assim, moderno, do que no Wushu tradicional. Hoje, a gente tem essas categorias, né? Ainda continua tendo, né, Renato? Sim, tem. Categoria tradicional, Wushu moderno, Wushu tradicional, né? Então, isso no Brasil é bem legal, porque as pessoas não têm os ranços da tradição da China, no qual um odeia o outro porque o avô dele bateu no tio do outro, entendeu? Não tem isso. Então, é claro que tem as rixas normais, mas é um grande momento para as pessoas se conhecerem, né? Na verdade, o que a gente gostaria de ter e não tem, o que é um congresso, né? Então, essas competições acabam, mal ou bem, sendo uma maneira dos professores trocarem e se encontrarem, se conhecerem. Eu fiquei muito amigo do professor Paulo Sacaná, justamente na competição nacional de 2003. Né? Mas saí porque eu acho que o mundo da competição não é para mim. Aí que eu quero fazer bem a grande ressalva. Eu acho que a pessoa que faz o show de competição, né, da mesma maneira que a pessoa que faz judô para competição ou faz judô apenas pela arte. Como todas as coisas, né? O surfista que surfa porque gosta de surfar, e o surfista Gabriel Medina, que vai lá para tirar primeiro lugar. Então, em todos esses esportes, as artes marciais, não é exceção, ela tem essa conotação da competição, que é muito saudável, tende a ser organizada, porque sem organização a coisa não anda, né? Em contraste com o mundo das artes marciais tradicionais, que é um pouco essa, digamos assim, essa torre de Babel que a gente vê, né? Então, a minha pergunta, Renato Frade, a partir da sua experiência, né, qual você acha, né, que é a coisa mais legal que o Wushu traz, tanto em termos educacionais, como em termos interrelacionais entre as academias, as escolas? Se você poderia citar algumas coisas que você acha assim, de extrema importância e que vem através desse modo? Sim. O áudio está melhor agora? Tá. O áudio está melhor? Então, eu acho assim, acho que é tempo também de a gente fazer uma pequena observação, porque o Wushu moderno, o Wushu moderno, tá melhor? O Wushu moderno, ele parece que o único universo dele é o universo da competição. E na verdade não é, porque boa parte do tempo eu não estou treinando para uma competição. Boa parte do tempo eu estou executando aquelas formas que foram desenvolvidas num novo modelo de forma profilática, né? Então, assim, na qualidade de educador físico, eu observo gestos, chamaria e classificaria como uma calistenia de baixo impacto, né? E uma atividade excepcional proprioceptiva, ou seja, o desenvolvimento e o autoconhecimento de todas as suas valências físicas, né? Que é a atividade mais proprioceptiva que o Tai Chi, eu não vou abrir uma concorrência, mas é complicado, porque você se move, você caminha em solo, você executa movimentos físicos, mãos, coordenação, mente, corpo, espírito, gesto, energia. E além dessa gestualidade toda, você ainda usa implementos que hoje são de apresentação, uma espada, uma lança,
um quantal que eu quero aprender, o facão, enfim, assim, é uma gama de uma vivência motora sem precedente e muito rica. E junto disto, dessa amplitude motora, né, avaliando como calistenia de baixo impacto, que seria um nome técnico dentro da nossa cultura, dentro da cultura da educação física, evidentemente, mas olhando sobre a ótica filosófica e ideológica, é aquilo que você também falou mais cedo, né? Outras filosofias não ganharam uma vivência motora, né? Ficaram no campo das ideias, e isso é espetacular. E essa filosofia também está nas formas de competição, ela está presente ali também, tanto é que eu me desenvolvi com elas. Eu comecei a fazer um sistema lá atrás, que nós já conversamos, e todo esse acesso e esse desenvolvimento motor que eu alcancei hoje, ela veio pelas formas contemporâneas. Então, o que eu acho que essas formas contemporâneas, o que ela traz de grande valor, a marca dela, uma palavra que você usou, é a padronização. Quando ela se torna... eu lembro na minha primeira aula de antropologia na faculdade, quando o professor citou a escrita como um grande marco da evolução da cultura, porque a partir desse momento você teve o poder de registrar o evento como ele aconteceu. E dessa forma, aquela informação, desde que não se rasguem os livros, o Leandro está entrando aí, desde que não se rasguem os livros, a cultura vai ser mantida. E com essas formas padronizadas que foram criadas, e filmadas, e escritas, e desenhadas, e estudadas, alinhadas, a probabilidade de acontecer o que aconteceu com ele no passado, ou seja, começar a ter tantas variações daquela mesma coisa, é muito menor, né? Porque isso está registrado de forma escrita, de forma fotográfica, de forma de vídeo, com vários professores descrevendo. Então, assim, é pouco provável. Porque se a gente olhar para outros sistemas, não é demérito nenhum, por favor, não entendam assim, mas se você olhar dentro da escola, não tem nenhum, não sei, nenhum também é exagero, né? Mas pelo menos dos que eu tive acesso de assistir, eu não consigo ver nenhum professor fazendo uma forma Shen igual a outra, né? Tem até linhagens, cara, a família Yang tem várias linhagens, a família Shen tem várias linhagens. E essas formas contemporâneas acabam que não vai acontecer isso, porque tem aquele jeitinho de fazer. E quando você extravasa isso para a população, ela não necessariamente precisa ter essa abordagem de uma competição. Ela é uma atividade física, uma calistenia de baixo impacto, que carrega em si toda essa cultura que a gente conversou hoje aqui. É igual, porque o que conta é o que está ali dentro, né? Para fechar, eu diria que o que está mudando é o frasco. Mas lá dentro o perfume é o mesmo. É isso. O Leandro chegou aí, acho que a gente pode deixar para ele agora entrevistar ele, que ele seria o entrevistado da noite. Ok. Professor Leandro, é um privilégio contar aqui com sua presença no Tai Chi Sem Fronteira. Seja muito bem-vindo. Tá? E aproveito já também, na sequência, também informar quem está nos escutando que o professor Leandro é coordenador do projeto Arte de Educar, projeto social que visa levar o Wushu para crianças e jovens da rede pública no município de Maricá, no Rio de Janeiro. E ele também se diz, né, um apaixonado pelo Kung Fu. Então, seja bem-vindo mais uma vez, professor Leandro. E gostaria que o senhor também, aproveitando que a gente já está no desenrolar do programa, tem uma pergunta aqui da Ângela Daisy, no YouTube, em que ela pergunta o que dizer do Wushu e saúde. Ela coloca essa pergunta à mesa, mas aproveitando a sua entrada, por favor, se gostaria de responder. Uma boa noite a todos aí. Obrigado aí pela recepção, obrigado pela oportunidade. Boa noite. Assim como o professor Renato estava falando, é uma gama de situações envolvidas dentro do Wushu. É tão imensa a quantidade de coisas que tem dentro dessa arte que
é difícil a gente até classificar isso, né? E em todas as vertentes, né, que o Wushu trabalha, seja a questão de energia, seja a questão de vigor físico, seja a questão espiritual, tem gente que trabalha uma outra vertente, por aí a gente não é muito o caminho que eu sigo, mas é uma situação que ajuda bastante, né? A gente tem esse preparo, a arte marcial nos dá esse preparo também, né? E a gente consegue direcionar para todos os públicos, né? Todos os públicos a gente consegue proporcionar uma boa atividade, uma boa forma de condução do trabalho do Wushu em todas as áreas que são necessárias aí, né? Sejam elas, independente da qualidade que existe, né? Qualquer situação que seja colocado de determinada incapacidade, é possível a gente adaptar de certa forma e incluir, né, essa determinada pessoa na participação aí, né? E conseguir levar para ela os benefícios que a gente consegue trazer, né? Da arte marcial para qualquer praticante dentro desse contexto. Certo. E voltando a falar das crianças e o Wushu envolvendo as crianças, eu tive uma oportunidade de ver na China, em Wudang, crianças tendo trabalho de Kung Fu lá, e Tai Chi. E eu vi que determinadas crianças usavam faixas assim com diferentes cores, justamente talvez de idade, de nível. Como é que é o seu trabalho aqui com as crianças dentro do Wushu? Poderia compartilhar com a gente? Sim, sim. Eu utilizo aqui na nossa escola um sistema de graduação também, né? Mas não é algo que seja padrão, vamos dizer assim, né? Existe algumas instituições que possuem uma padronização de movimento, mas o da escola aqui, na verdade, eu utilizo apenas por uma, como é que eu vou dizer? É uma forma até de incentivo em determinadas visões, né? Mas eu confesso para você que eu tenho reconsiderado esse posicionamento aí, que depois que a gente passa pelo processo da educação física, a gente começa a estruturar as coisas de um jeito diferente, né? A gente começa a observar a atitude de cada aluno pelo fato de ser mais graduado ou não, e eu tenho optado por trabalhar pela igualdade, né? Aquela coisa de não é porque o camarada tem mais tempo que ele não tem nada a aprender, se ele vai ficar à frente ou não vai ficar à frente. Quando isso quando existe uma diferença grande de nível técnico, é óbvio, né? Existe essa coisa do instrutor ou do aspirante a instrutor ficar à frente, aquela coisa, mas não tem muito isso no Wushu esportivo, né? A parte esportiva, na verdade, é mais uma questão de técnico e atleta, né? E eu não trato, apesar de eu ensinar o Wushu esportivo, eu trato como se fosse o tradicional, né? Com todas as questões que envolvem a arte marcial, e eu prefiro muito dar valor a essa parte. Certo, e quanto ao aspecto do Tai Chi esportivo, nesse viés que você está falando, para os adultos, como é que funciona um campeonato? A pessoa pode viver no Brasil sendo um atleta, né, no caso de Wushu, aqui no Brasil, e como é que funciona? Ela ganha medalhas. Poderia explicar assim para a gente como é que é mais ou menos o formato oficial, ou que hoje o senhor tem mais contato, pelo menos mais experiência do que alguns de nós aqui? Na parte do Tai Chi esportivo, eu acredito que o professor Renato poderia exemplificar melhor essa parte aí. Professor Renato, por gentileza. Oi, todos me ouvem? Todos. Então, o Tai Chi, na competição em si, né? Tem essa divisão que é considerada, que é o Tai Chi tradicional e o Tai Chi estilo de Pequim, vamos chamar assim para ficar mais fácil, né? E daí você tem as formas, por exemplo, uma categoria Shen, né? As pessoas que são do estilo Shen vão competir dentro daquela categoria consigo mesmo, e isso normalmente é dividido por idade, por sexo. E o que é avaliado? A avaliação é feita de três detalhes, vamos chamar assim, 3 subavaliações. Você tem a avaliação de uma coisa que a gente chama de qualidade de movimento, você tem a avaliação da performance e você tem a avaliação do Nandu.
Nandu, nem todas as formas têm. São técnicas de dificuldade, mais nas técnicas de Pequim, nas formas mais adiantadas. Basicamente fica nessas duas primeiras. A qualidade de movimento vai ser avaliado coisas que nós observamos e estudamos no Tai Chi, só que ele foi padronizado como os 10 princípios, escrito por qual mestre mesmo, que eu não me recordo, foi o Yu Lan Chu que falou, os 10 princípios? Não me recordo. Depois alguém me corrija aí, por favor, quem foi que falou sobre os 10 princípios. Lá tem, tem essa descrição. Então você vai avaliar a palma de mão, ângulo de cotovelo, ângulo de ombro, alinhamento da postura. E se lá tem a descrição da técnica, por isso que é pedido, por exemplo, o separar a crina do cavalo selvagem, daí eles têm lá catalogado como é a descrição do separar a crina do cavalo selvagem de acordo com o estilo Shen, com as características do Shen. Então, se o indivíduo executa dentro daquilo que é descrito do estilo Shen, ele vai ter uma maior pontuação. Quanto mais distante daquilo que é previsto dentro do regulamento do estilo Shen, menor é a nota dele. E a performance vai entrar o quê? Altura da base, ritmo, coordenação motora, simetria de movimento, variação de altura. Então, esses critérios que são tomados notas. E a partir desse contexto de informações é atribuído valores. E daí soma-se todos esses valores e obtém-se uma média final. Atualmente é um valor decrescente, né? Nos últimos campeonatos internacionais, o cara parte de uma nota máxima, né? Que aí ele vai lá, apresenta, tipo na ginástica olímpica, né? Ele apresenta a sequência que ele vai apresentar, os árbitros já dão a nota máxima daquela sequência e ele sai para executar. À medida que ele vai errando, ele vai sendo deduzido. E esses erros tem lá 0,1, 0,2, 0,3. É tudo basicamente assim. E nas competições aqui no Brasil também são assim. A gente tem a nota partida, 5 e 5, por exemplo, e à medida que o indivíduo vai errando, ele vai sendo deduzido dessa parte. Assim, a competição de Tai Chi funciona assim. O Wushu moderno ele funciona exatamente da mesma forma, dentro das características da forma de vigor físico, aí, né? sem ser da área de internos. E todas essas condições que o professor Renato falou são aplicadas dentro das outras modalidades, dentro de cada uma das suas considerações, assim como ele falou, né? Ele usou o estilo Shen, né? E lá no externo a gente consegue fazer isso dentro do Chanchuan, dentro do Nanchuan, né? Que são estilos do norte, estilo do sul, e cada um tem suas características, mas o padrão de execução das formas são avaliados exatamente da mesma forma que o professor Renato comentou, né? Dentro da qualidade de movimento, performance e outras estruturas, né? Assim como a qualidade assim como os movimentos de dificuldade, né? Que são os Nandus. Leve, você está sem áudio. Acontece. Então, nós temos aqui alguns comentários no YouTube de Vinícius Calabria. Ele diz assim: professor Renato Frade é o nosso diretor de Tai Chi da Federação do Rio de Janeiro e faz um belíssimo trabalho. Olha aí, tem fãs aí. Boa noite, ele comenta, obrigado. E também comenta: grande professor Leandro Cardoso, satisfação em vê-lo. São os comentários aqui do Vinícius Calabria, né? Obrigado, Vinícius. Então, o Vinícius é o atual presidente da Federação de Kung Fu do Estado do Rio de Janeiro. Certo. Eu queria abrir uma pergunta aqui para quem é praticante do Tai Chi, né, Tai Chi Chuan. Aliás, o grão-mestre Chen Jilei, tive a oportunidade, né, eu pratico justamente da linhagem do Chen Jilei, e ele comentou com a gente, nossos professores, no devido momento, que a gente deveria esclarecer bem aos nossos alunos quando a gente fosse falar de Tai Chi e Tai Chi Chuan, né? Explicar Tai Chi, Tai Chi Chuan. Sempre quando a gente estivesse se referindo ao Wushu, né, falasse Tai Chi Chuan, complementando com a palavra Chuan. Isso foi uma determinação que ele fez para nós professores, eventualmente naquela época.
A minha pergunta seria para quem é hoje praticante do Tai Chi Chuan e também quem teve a oportunidade de participar num campeonato, num evento, porque são coisas distintas quando você se envolve nesse evento. Eu vou dar um pequeno relato, só tive a oportunidade de participar uma vez, em 2008, em São Paulo, no campeonato de Kung Fu Wushu, onde eu fui apresentar pela primeira vez uma forma de 37 movimentos do estilo Chen. Até então, eu só tinha praticado como professor e praticante mesmo, e existe ali... O perigo no hexagrama 29, né? Todo perigo é uma questão de você se acostumar. A repetição do perigo faz com que você... Essa é a melhor estratégia, né? A estratégia da água, né? Que se adapta a todas as situações. E eu acho que, por exemplo, o Frade já deu um relato muito interessante que ele se sente à vontade ali. Ele se sente, ele chega lá, pode estar o mundo caindo, né? E ele está lá. E eu me lembro que uma das minhas competições, do lado estava o pessoal de Sandá, né? Lutando, né? E o outro lá, mata, esfola, e eu lá tentando, né? Fazer a forma. E num determinado momento, um dos competidores de Sandá se machucou, saiu, e aí disseram que ele não ia voltar. E isso eu executando a minha forma. Aí aquela quantidade de raia, de contexto. Então, um pouco, é totalmente inóspito como... E aí entra a questão marcial, que todos nós falamos no Tai Chi, né? Você fazer o Tai Chi como num lugar maravilhoso, à vontade, esse é o ideal, né? Mas enquanto a arte marcial você consegue fazer num ambiente inóspito, o que não quer dizer que quem não consiga competir, que não consiga lutar, né? São duas coisas totalmente diferentes. Mas o competidor de Tai Chi, ele consegue ver ali, sim, uma maneira de trabalhar num ambiente inóspito, na qual ele se propõe a vencer aquilo internamente, né? E é uma batalha interna do competidor. E quando ele tem sucesso, como é o caso do Frade, né? Como foi para mim em algum momento, que eu acabei sendo campeão brasileiro, né? Então, não era nem o que eu esperava. Eu estava esperando chegar lá, tudo bem, se eu conseguir o terceiro, segundo lugar, estava valendo para o currículo. E, pum, consegui vencer. Mas é uma coisa assim que realmente é muito inóspito. Eu acho que a minha sensação, tanto é que quando eu atingi a minha meta, eu disse, vou sair. Eu não sinto que seja a minha praia, né? Mas eu respeito, e eu acho que essa questão da padronização é muito importante. Isso realmente é um problema. A gente sabe que as nossas escolas, a escola do Chen Zhenlei, a escola do Shen Qiaowan, os 4 grandes lá do estilo Chen, né? Eles tentam cada um tem a sua padronização. Cada um faz a Lao Tia, por exemplo, diferente. Mas todos que fazem a 18 na escola do Chen Zhenlei já seguem uma padronização, como assim os que fazem a 19, essas formas simplificadas que eles criaram, né? Já foi uma tentativa de padronização. O governo chinês tem aquela grande vantagem, né? Da mesma maneira porque o governo chinês conseguiu enfrentar essa pandemia com uma certa velocidade? Porque ele controla, ele põe todo mundo, como o Frade falou, assim, não, Yama Fansou, você vai fazer separar a crina do cavalo, vai ser assim, a sua mão tem que estar assim, o seu pé tem que estar assado, você tem que estar olhando para lá, entendeu? A sua base tem que estar numa altura tal. Então, isso é uma padronização que, a nível de organização, a gente até inveja. Mas o que a gente vê na China ainda, a própria China resiste a isso, né? O maior exemplo que a gente tem é do próprio Pinyi, né? Os chineses todos, tudo bem, na hora que eles vão romanizar, eles romanizam no Pinyi, escrever um livro, mas cada um fala a sua língua. Os tradicionalistas não abrem mão disso, né? Mesmo que o governo estabeleça aquilo, né? Então, você poder viver isso dentro de uma competição, a sua essência, porque a verdade é isso. Todos nós queremos fazer Tai Chi, todos nós gostamos de Tai Chi. Estamos falando de Tai Chi aqui, né? Leandro, você me desculpa, mas nós estamos falando de Tai Chi. Então, quando a gente fala de Tai Chi, todo mundo tem um grande prazer, todos são amantes. Então, quando você entra numa competição, você tem que achar o seu prazer naquilo. Não faz sentido. Né? Qual é o sentido que faz? Olha só, o que o cara vai ganhar em termos de dinheiro? É quase nada, né, Frade? Será que alguém tem patrocínio, né? Se você compara um cara desse, por exemplo, com qualquer
Jogador de futebol, você vai ver o abismo que existe. Então, a pessoa entra ali por uma paixão, né? Ela entra porque gosta de competir e tem um sistema já organizado, que é muito legal para as crianças, principalmente, né? Um sistema já todo padronizado, que você não tem muita discussão, você vai fazer aquilo, né? Quer você entre na competição, quer você não entre. Aí eu acho que vai até a resposta para aquela menina aqui falando com respeito à saúde, que é uma movimentação maravilhosa, é uma educação ótima, né, para as crianças. Eu acho que as pessoas têm que ter esse discernimento. Agora, vamos o Renato Frade, que eu acho que é ele que conseguiu, com essa paixão, passar melhor, ou pelo menos muito mais tempo que eu. Nesse âmbito esportivo, eu passei por todas as categorias, né? Eu fui aluno, eu fui atleta, eu fui campeão brasileiro como atleta e fui campeão brasileiro como professor, porque a minha filha foi campeã brasileira, né, a mais velha. Fui árbitro, sou árbitro da Confederação Brasileira e atualmente exerço a função de diretor de interno da federação. Então, assim, eu ceiei, né, em muitos universos e tenho a oportunidade, estou tendo a oportunidade agora como diretor de olhar por um outro ângulo, né? Então, assim, nesse exercício de vários papéis, você acaba por poder observar isso de vários ângulos e isso realmente te eleva bastante. Porque, às vezes, você, quando está sentado como diretor ali, você olha, né, a pessoa do outro lado, você lembra das frustrações que você tinha como atleta. Essa questão que você tocou, cara, de estar com a competição do lado lá, esse negócio sempre me incomodou. E uma das coisas que eu brigo, e sempre briguei, e vou continuar brigando, é que a nossa modalidade seja respeitada dentro da federação e em qualquer lugar, porque nós, o Tai Chi, ele é tão grande, tão importante como todas as outras modalidades. E às vezes, por outras questões, acaba não... Né, talvez não seja nem a intenção dos administradores, mas que não tem essa atenção a esse ruído, essa falta de cuidado. Isso são coisas que eu vou estar dentro da federação na medida do possível, conversando e lutando para que tenhamos um espaço melhor e mais condizente com aquilo que nós estamos fazendo e propondo, né? Então, assim, dentro da minha experiência, acho que é isso que eu tenho. Realmente me ajudou, aí é um relato pessoal, né, que você perguntou a minha vivência, me ajudou a me entender melhor como pessoa, enquanto homem, enquanto pai, enquanto pessoa, me colocou à prova dos meus próprios medos, das minhas próprias ansiedades e todas essas questões. Não tinha dinheiro para pagar um psicólogo, quem foi meu psicólogo foi as competições e os árbitros, né? Que cada frustração que eu passei, cada erro que eu cometi, cada correção que eu sofri, foi lapidando o meu caráter, foi lapidando a minha personalidade. Então, a única coisa que eu tenho a agradecer, e foi o meio pelo qual eu tive acesso a essa arte, né? A competição em si também é uma forma de intercâmbio para mim. Porque a China, para mim, era algo assim inalcançável, assim, muito distante daqui a muitos anos atrás. Hoje é mais próximo. Acho que é isso. Bem. Eu gostaria de dirigir a palavra ao professor Leandro Cardoso. Meu telefone. Agora está desativado. Ok. Aí, tá me ouvindo. Professor, a gente já está quase encaminhando para o final dessa entrevista. Eu gostaria que o senhor tivesse agora livre para falar sobre o que não foi mencionado aqui e que fosse importante para o público que muitas vezes nunca ouviu falar assim do Tai Chi esportivo, do Wushu. O que o senhor gostaria de explicar, de explanar, assim, falar, olha, um ponto que eu acho importante frisar para quem é leigo, para quem não é, alguma coisa assim que seria para o seu público. O público é seu, por favor. Assim, apesar de nós sermos praticantes de uma arte marcial mundialmente conhecida, né? Porque às vezes você pergunta se sabe o que é, as pessoas às vezes não sabem falar, né? Sobre.
Mas você fala de um Bruce Lee da vida, as pessoas sabem quem é, né? Você fala de um outro, de repente um Jet Li, um Jack Chan da vida, as pessoas sabem que existe. Mas aí quando você procura saber se a pessoa tem um conhecimento do o que realmente nós fazemos, as pessoas não têm a compreensão disso, né? Eu acho que, na verdade, é difícil, porque eu acho que tem que partir muito de nós, né? As pessoas que trabalham com isso, em divulgar um pouco mais, né? E essa divulgação, acho que não é só uma apresentação aqui, uma apresentação ali, é de certa forma permitir que esse conhecimento que a gente tem chegue até essas pessoas, né? Aí seja através de vídeos, seja através de melhores políticas públicas, né? E direcionamento dentro das vertentes que nós temos para fazer com que isso chegue até as pessoas, né? E tentar causar um entendimento melhor, né? Para quem está recebendo a informação sobre o que é cada coisa dessa, né? Eu não consigo visualizar, por exemplo, dentro do Brasil, uma prática do pessoal do Tai Chi, por exemplo, do pessoal mais jovem. E eu acho que seria fantástico se a gente conseguisse atingir isso, né? E não só para o Tai Chi, para todas as outras vertentes também, mas o Tai Chi principalmente, né? O professor Renato, ele me cobra desde quando a gente se conhece que eu comece a praticar o Tai Chi com veemência ali, né? E começar a estudar e direcionar, né? O meu professor sempre falou, se você não se iniciar no Tai Chi logo, você nunca vai estar completo dentro dos seus ensinamentos de Kung Fu. E eu entendo isso hoje, mesmo ainda não praticando para valer, né? Mas o pouco que eu vi, o pouco que eu presenciei até agora, já me permitiu entender completamente que eu nunca vou estar num nível considerado de conhecimento enquanto eu não estiver praticando Tai Chi, tá? Agora, em relação ao público, né, eu acho que talvez se permitir um pouco mais, né, na hora que procurar conhecer, né? Ouviu falar sobre isso? Vem cá, tem como você me explicar um pouquinho melhor como é que funciona? Ou, da nossa parte também, ser cada vez mais claro a respeito das coisas que a gente quer mostrar, né? Se é uma apresentação num colégio, tentar não ser tão místico com as coisas, né? Tentar mostrar que é simples. A prática é complexa, mas é simples. E assim como a gente faz em outras atividades, é um passo após o outro, um desafio após o outro, né? Igual vocês mencionaram agora há pouco, né? É uma competição após a outra e você vai se adequando àquele ambiente, né? E eu aproveito esse momento de fala para tornar tanto as palavras do professor Renato quanto do professor Estevão minhas palavras também. E ele até falou a respeito de Leandro, me desculpa, a gente está falando de Tai Chi, eu particularmente não vejo diferença, né? E o professor Renato falou no início dessa conversa, né? A respeito de não vejo diferença, e realmente, né, é apenas uma vertente diferenciada, é uma forma diferente de praticar, é um jeito diferente de ver, e cada um desses detalhes faz muita diferença, né? Depois que a gente tem noção da complexidade da coisa, fica difícil a gente passar adiante, e na verdade nós precisamos ter sempre mais clareza para que essa informação que a gente tem chegue de forma a convidar cada vez mais, né? Precisamos ser mais receptivos, tanto na forma de falar, quanto na forma de fazer com que essa informação chegue até a pessoa. A pessoa precisa se sentir acolhida e realmente gostar daquilo que a gente está falando, né? Não é só chegar e falar, é uma arte marcial chinesa, é isso, é aquilo. É sempre a gente precisa ter um cuidado maior com essa coisa que a gente tem no coração, né? Certo. Antes de continuarmos, eu gostaria de perguntar ao nosso operador técnico, Renato Frade, a gente pode estourar o tempo ou não? Porque nós temos mais 3. Podemos passar além? O professor Leandro também pode seguir um pouquinho mais? É possível? Podemos? Seria legal, isso. Então, nós temos aqui mais 3 perguntas antes de irmos para finalizar essa entrevista. Tá? Uma delas aqui no YouTube está da Angela Daisy, tá? Que ela pergunta assim, por que há tantas modalidades de artes marciais? Recentemente descobri o Nei Kung. Essas modalidades são muito diferenciadas ou não? Vamos lá, professor Leandro. Eu passo a palavra para o professor Renato.
Fechou! Olha aí o Twin Show. Essa é uma. Assim, eu não, eu me dediquei muito, né, à vertente do Wushu moderno, né? E particularmente algumas vertentes eu não estudei muito, não tenho um conhecimento a ponto de conseguir esclarecer para vocês, né? Acredito que de repente o professor Renato, de repente o professor Estevam saiba falar um pouco melhor do Nei Kун. Bem, nessa ausência, não, tá bom. Eu acho que o Marcos queria falar alguma coisa, Léo. Ele levantou a mão. Eu sei, ele está na linha aqui. Eu quero deixar a última pergunta para o Marcos. Tem mais uma do YouTube, mas eu gostaria que concluísse. O Frade, por favor, conclua seu pensamento. Vamos lá, então, para a penúltima pergunta, do Nelson Pollack. Existe alguma organização nacional que englobe todas as artes marciais de origem chinesa no Brasil? Ou são várias organizações que não se comunicam? Quem pode responder, professor Leandro? Acho que são várias organizações, na verdade, né? E eu acho que às vezes tem sempre um ponto de vista diferente, né? Aí, na verdade, é só um complemento do que o professor Renato falou, né? A gente tem um conteúdo no pote e a visão que cada um tem desse conteúdo no pote é um pouquinho diferenciada, né? Às vezes o outro não tem a necessidade de ter exatamente a mesma compreensão que você daquele conteúdo, né? E às vezes uma visão, até inclusive na visão desportiva é claro isso, né? A gente trazendo isso para a conversa entre professores, a gente fora aquilo que foi martelado, que ó, tem que ser assim, né? Como foi citado agora há pouco. Aí, não, Leandro, eu discordo desse ponto, eu não discordo, eu acho que e eu acho que as organizações já estão muito mais avançadas nesse ponto, né? Às vezes de forma amistosa, às vezes não amistosa, mas eu acho que é perfeitamente normal que hajam essas diferenças. Mas uma única que englobe todas, eu acredito que não. Não sei se a Associação Chinesa, por exemplo, estaria envolvida nisso. Eu acho que existem os adeptos dele, ou foi a primeira, mesmo sendo a primeira, existem hoje outras, né? Agora, uma única que englobe, eu não tenho conhecimento. Certo. Muito bacana, muito ótimas reflexões. Antes de irmos para a última pergunta com o professor Marcos Maia, Frade, tem um pessoal aqui no YouTube que está dizendo que não está te ouvindo, está sem som, está algum problema de áudio. Será que o teu microfone está afastado? Não, é que aqui quando eu tô como eu tô de roxo, eu tenho que ativar o microfone ali e não ativei. Então eles não captaram essa minha resposta. Então. Depois a gente faz uma edição e manda a tempo. Eu recorto aqui e mando. Professor Marcos Maia, antes de tudo, desative seu microfone. Tá? E, por favor, a sua pergunta aqui. Obrigado, Leves, pela lembrança. Bom, no ensino de Taiti, né, eu não tenho nenhuma experiência com outra coisa que seja o Taiti.
Mas no ensino de Tahiti, a gente recebe ao longo dos anos muitos alunos. Alguns ficam mais na superfície, vão e vêm e vão, né? Outros percebem algumas coisas e se aprofundam, né? E não é muito incomum de os alunos, esses que ficam e sentem que havia alguma coisa, né? Muitas vezes eles querem racionalizar e perguntam: professor, o Tahiti é uma ciência, é uma filosofia, é uma religião, é uma dança, é uma arte marcial, é um esporte? E, geralmente, o que eu respondo, eu acho que nenhuma dessas áreas reduz o Tahiti a elas, né? O Tahiti é meio enigmático, mas, com certeza, o Tahiti tem benefícios para todas essas áreas, inclusive para a área do esporte, né? E o esporte, eu acho que a gente pode pensar as atividades esportivas, geralmente envolve competição, mas também tem um aspecto de desenvolvimento pessoal, né? Então, é esse aspecto. Competição não tenho muita experiência, nunca. A única vez que eu fui a uma competição que envolvia Tahiti e Tuichou foi nós levamos a professora San Raimin a um campeonato chamado Tiger Claw, em São Francisco. Um campeonato grande ali, importante naquele momento, pelo menos. E ela foi, você sente adrenalina no ar, né? E você chega lá, é possível, como diz o Estevão Leves também, que você possa ficar acostumado, a gente se habitua a tudo, né? Mas você sente ali. E a professora queria ir porque ela tinha até uma curiosidade, ela tinha ganho algumas competições na China, né? E ela foi interessante, né? O Tuchou ela não gostou. Isso não é Tuchou, eles estão empurrando. Fazia muitos comentários críticos ao tipo de Tuchou que havia ali, né? E você vê, muitas vezes as pessoas ficam tão nervosas que, obviamente, é difícil elas renderem aquilo que elas poderiam render em termos de detalhes. E talvez não seja nem, de fato, a essência do Tahiti, mas eu considero que essa é válida. A experiência humana envolve toda essa amplitude de fatores, né? Mas o que eu queria ouvir do Leandro e do Renato também, o Leandro, ambos, eu vi que o Leandro tem uma experiência muito interessante, Maricá, também com crianças, né? Eu queria ouvir um pouco mais, e também o Renato, né, com arte de educar e todas essas. Queria ouvir como é que você avalia as crianças, o que acontece. Você já tem, assim, ao longo longitudinalmente nessa experiência, isso tudo deveria se aprofundar mais. Eu estava até conversando com o Luciano pouco antes, né, de que essa é uma perspectiva amanhã, refletir um pouco sobre isso. Há uma mesa que encerra esse evento sobre perspectivas do Tahiti, né? Acho que é uma perspectiva, é um campo ainda pouco explorado e necessário que o Tahiti, de fato, ocupe um lugar que merece na educação. A educação está falida, uma de besteira que se ensina nas escolas, de um modo geral. Indicadores internacionais demonstram isso claramente. O Brasil é uma das piores educações básicas do mundo. As crianças passam uma década na escola e saem de lá sem capacidade de raciocinar, observar, comparar, contrastar. No mundo moderno, né? O que você precisa não é repetir besteira, coletivo de Camelecaf, muita coisa é para jogar no lixo do que está nesses currículos extensos e que estão deixando o Brasil num atraso muito grande. Então, eu vejo que essas artes têm um potencial ainda muito importante a ser melhor explorado numa situação que a gente supere aí as mediocridades que a gente vive hoje, que não fazem jus ao que é o Brasil, né? Eu acho que terá um lugar. Eu gostaria de ouvir os dois professores em sua experiência do Tahiti com as crianças, na educação, como era antes, o que acontece, a que chegam, como se desenvolve, como é que vocês veem esse tipo de trabalho do Tahiti e também do Wushu, né? Como esporte nessa vertente de desenvolvimento das crianças, principalmente, dos jovens, digamos assim. Obrigado. Bom, eu trabalhei durante... Eu tô aqui em Maricá desde 2002 e de lá para cá eu já
de tantos que passaram pelas minhas mãos, é difícil, porque aqui no Rio de Janeiro, eu já morei já morei em Santa Catarina, morei em São Paulo, e aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma cultura em cima de outros esportes que de repente são muito mais divulgados, né? Muito mais divulgados, assim, eu digo em relação a eles saberem, né, ao espectador saber o que o jiu-jitsu faz, por exemplo, ou o que qualquer outra arte marcial faz. De repente até pela divulgação de eventos, essas coisas todas que são televisionados, né? E existe uma preferência muito grande por isso, né? Existe uma preferência muito grande por coisas que sejam mais violentas, e isso dentro do contexto que eu vivenciei ao longo desses anos, tá? E mesmo aqueles que escolheram o Wushu ou o Tai Chi para poder treinar, eles, durante o processo, existem muitas questões, eles questionam muito essa coisa de por que a gente não faz assim, sempre tornando um pouco mais violento, né? Então, assim, é um processo educacional complicado, que eu acho que exige muito mais da nossa formação, né, das questões até onde um professor de arte marcial consegue chegar dentro da psicologia, né, para poder lidar com essa criança que, de repente, tem tantos outros problemas que, às vezes, não chegam ao nosso conhecimento, a gente fica sabendo um pouquinho de nada, né, e é muito difícil, na verdade, a gente compreender o porquê deles escolherem, né? Mas, assim, a gente sabe que muitas vezes falta alguma coisa e ele acha, né, a criança acha essa coisa em nós, né? Ele acaba tendo o professor de arte marcial como se fosse até um pai mesmo, às vezes, né? A gente se torna um ponto de referência. E esse, ao longo dos anos, assim, fora aqueles que têm o completo apoio dos pais e que realmente gostam e querem se dedicar, de repente, para a área esportiva, e eles realmente vêm com uma vontade muito grande, aí a gente acaba desenvolvendo a parte esportiva de uma forma melhor. Mas eu sinto dificuldade, eu senti esses anos todos e sinto até hoje a forma como a gente agrega a nossa modalidade para eles, né? É aquilo que eu falei agora há pouco, é difícil, né? A gente precisa arranjar é necessário uma forma de que a gente coloque a nossa modalidade que seja mais visível, né? Mais clara para eles. É como se eles não conhecessem. Às vezes a gente explica de forma mais simples e às vezes não é compreensível. E o que eu vejo também é que às vezes a escolha passa por um outro lado porque muitas outras pessoas fazem, né? Porque tem mais público. E fica aquela coisa de, eu não quero conhecer uma coisa nova, eu quero fazer o que o outro já faz. E dentro desse contexto, as questões educacionais ficam muito visíveis para nós que somos formados na área de educação, né? E mesmo que a gente quando a gente tem uma boa formação na área marcial, a gente consegue visualizar essas coisas também. Mas o principal ponto que eu vejo, né, no desenvolvimento todo é exatamente esse, né? É difícil, as conversas são sempre muito complicadas que eu digo assim, não de conduzir, né? Mas a gente sempre se depara com situações extremamente complicadas de se lidar, né? Exige um preparo muito maior nosso para lidar com determinadas situações do que simplesmente orientar com uma arte marcial, né? E, na verdade, a arte marcial é só um meio, mas o professor precisa estar muito preparado para conduzir essas situações. E eu acho que essa é a grande sacada do negócio, né? Eu tenho pais que perguntaram para mim uma vez, mas como é que ele chega? Por que com você ele faz assim e lá em casa ele faz de um jeito completamente diferente? Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção em como a gente conduz a conversa, porque senão a casa desmorona de um jeito que é desastroso demais. E, na verdade, essa sempre foi a minha maior preocupação, né? E quando me perguntam o que não é melhor, eu falo, você precisa prestar muita atenção no professor. Se você entrar no estabelecimento e você achar que a conduta do professor não é uma conduta que você quer para o seu filho, para a sua criança, então revisa, vê se é isso mesmo que você precisa, vê se é isso mesmo que você quer, né? Vai para casa, pensa direitinho, porque é um ponto muito forte a ser considerado. Tá? Espero ter chegado. Obrigado.
Muito bom. O Renato também, né, queria te ouvir. Muito obrigado, Leandro. É isso mesmo. A formação do professor é algo assim investido mesmo, né? Se a gente quer que o Taiti e o Wushu, né, atinjam esse potencial, que é um potencial muito importante, transformador de crianças que, de modo contrário, poderiam não atingir o seu potencial. Perfeito. Renato. Muito boa a sua resposta, professor Leandro. Estão me ouvindo bem? Deixa eu ver aqui, tá ligado. Professor Marcos, muito boa a sua colocação. Eu faria uma pergunta assim para você, né? Uma pergunta retórica. Será que talvez não tenha sido uma falha e um grande acerto proposital a educação como está hoje? Para reflexões. Essa, na verdade, até já que você falou, né, o professor Darcy Ribeiro, que é um antropólogo, um educador importante, hoje faz falta, ele dizia o seguinte: a crise na educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Né? Eu não consigo ver de outra forma, né? Eu vou responder como educador físico e como professor de educação física, né? A educação física, ela usa 3 preposições básicas para exercer a sua função. Ela usa o do e o para, né? Ela educa o movimento. Desculpa, usei o do, pelo, né? Ela educa pelo movimento, que é o que nós estamos falando aqui, né? Que é educar pelo movimento. O Tai Chi seria essa prática, aonde eu vou trazer toda a bagagem de uma cultura, né? Como já conversamos aqui hoje, né? Esses saberes culturais de uma nação, de um povo que tem aí seus 5.000 anos, pelo menos, de existência, e que já passou por esses processos que nós estamos passando aqui, né? Que a gente é um bebezinho dentro do lapso da história, né? 500 anos não é nada de cultura. A gente está formando a nossa cultura ainda, né? Daqui a 3.000 anos, talvez os historiadores olhem para cá e olhem para a gente, eles estavam lá tentando fazer alguma coisa, né? Ou seja, a gente precisa de muito tempo aí. Então a gente está aí importando modelos e tentando achar. A grande preocupação é que parece que não há um projeto de nação nessa direção. Você também está buscando isso, né? Quando eu atuei dentro da licenciatura e quando eu fui acadêmico também, sempre houve esse debate, né? E é muito fervoroso, sobretudo dentro das universidades públicas, do corpo docente, né? Mas, infelizmente, isso não extravasa as universidades, porque não há um interesse público para que a educação se desenvolva. Parece que é sabotado propositalmente, porque é impressionante a quantidade de saber e impressionante a capacidade intelectual que nossos professores universitários têm, né? E como são desperdiçados aquele mundo de saberes. É uma grande pena. Mas aí, então, o professor de educação física, ele educa pelo movimento. E quando a gente fala de esporte, a gente educa para o movimento, né? Em todos os aspectos, o educador físico, ele vai educar o movimento. Quando a criança está lá, o que é uma educação proprioceptiva, o autoconhecimento, conhecer suas capacidades motoras. E a educação pelo movimento é onde eu vou levar conceitos, né, instruções para aquela criança, para que ela formar o caráter dela, né? Enfim. E quando eu educo para o movimento, é o fim. Poucos têm esse interesse. Não é nenhum foco. A competição é um milionésimo de nada dentro desse universo total que é a educação física. E que deveria ser vista com mais atenção, que também é uma outra modalidade que dentro da escola é sucateada, já que abriu para o protesto, né? Porque, enfim, é uma atividade que trabalha matemática, trabalha português, trabalha história, trabalha uma infinidade, e ninguém vai ao lugar nenhum se não for se movendo, né? Acaba preconizando o raciocínio lógico-matemático, não que não seja importante, eu considero que todas as disciplinas muito importantes, né? Todas elas têm o seu papel. Mas você não tem se você botar um teste de corrida lá na universidade, no Enem, né? Tu já viu como que vai ser, enfim. Um Enem que não prova saber nenhum, né? A não ser... Enfim, é outro debate, não é para agora. Eu acho que é isso.
Tá bom? Obrigado. Acho que o Luciano Vasco. Perdão, Marcos. Isso, eu queria falar um pouquinho também. Isso. Então, o Frade sabe, o Leandro também sabe, eu trabalhei alguns anos aqui, o Estevão também, com crianças em projetos sociais, né? É interessante, assim, que a abertura de horizontes e associações que essas crianças fazem, por exemplo, a gente pega aquele desenho do Avatar, né, que tem lá água, fogo, terra, a construção de valores que essas crianças experimentam por causa desse universo simbólico para fora da aula, que são, por exemplo, os desenhos animados, tem uma questão de linguagens que nós adultos não acessamos e que eles têm acesso, e que simbolicamente o Tai Chi está presente lá nesses desenhos animados que todas essas crianças assistem, são veículos para a gente trabalhar a partir do elemento lúdico a inserção e a valorização do Tai Chi a partir dessa nova geração que chega, né? Mas existe um problema que é assim, de estrutura social, de visão social. Em que sentido eu digo? Quando você fala assim, uma outra arte marcial que já tem um fator olímpico, por exemplo, que tem o marketing olímpico e bota qualquer arte marcial do Kung Fu aí em relação a isso, o preferencial dos pais há uma tendência, até por causa do marketing, de procurar as outras artes marciais. O que não é ruim, nada de ruim nisso. Então, assim, enquanto a gente não tiver um movimento também que fale essas outras linguagens que estão aí na cultura e que são fortes presenças, fica difícil da gente dar um acesso. Mas, assim, quando você experimenta ali o tete-a-tete, você com a criança, e passa-se alguns anos, né? Igual, por exemplo, essa semana recebi uma ligação, tio, quero voltar a treinar, me chama, já está adulto, me chamando de tio, né? Tio, quero voltar a treinar, será que nós só volto a treinar se for com o senhor? Porque assim, então, quando ele fala com o senhor, não é só a pessoa que ele gostou, ou uma relação, ele está me procurando para treinar Tai Chi. Isso é muito legal. E às vezes a gente também não consegue oportunizar essa camada social, que assim, eu sempre trabalhei com projetos sociais, então a gente está falando de público de muito baixa renda. Isso foi intencional também para oportunizar o Tai Chi para esse grupo. Infelizmente, as instituições, às vezes, também não dão valor, porque assim, elas preferiam ter uma atividade olímpica do que ter um Tai Chi. Então, você tem que lidar com concepções que já estão formadas, às vezes, nas direções dessas instituições, e a gente tem que fazer um processo assim, de mostrar, quase que assim, dizer uma espécie de boa nova. O Tai Chi é uma boa nova aí, vai complementar os outros esportes, dá para trabalhar junto Tai Chi com Judô, dá para trabalhar Tai Chi junto com Karatê. Então, isso tudo, mostrar que isso enriquece, né? Ótimo. São tantos comentários preciosos que fazem a gente, né, ressignificar até a nossa maneira de pensar, né? Levar adiante isso. Muito bom, acho muito boa conversa que nós tivemos aqui. E chegamos ao momento final aqui de um pequeno jogo rápido com o professor Leandro Cardoso, a gente sempre faz em nossas entrevistas, tá? Que é um momento que eu apelidei agora, devido ao programa, de momento Tui Show. É melhor, né? É um jogo rápido, professor Leandro, e simples, assim, é um bate-volta de perguntas e respostas curtas, não são muitas não, tá? Então eu vou lhe perguntar assim... professor Leandro, assim, um campeonato de Wushu que marcou para você? Mundial Júnior, há 2 anos atrás. Por quê? Cara, é um evento fantástico. Ver de perto tudo aquilo, eu não, lógico, eu tô perto dos meus 40 anos, não participei. Eu fui presenciar. Ver um evento do ramo que eu leciono, né, que é o esportivo, de perto, com toda a estrutura, e você vê que é possível. É lindo demais, é lindo. E uma coisa que o professor Renato falou, eu já faz um bom tempo que eu faço questão de frequentar as competições pelo intercâmbio. É único e exclusivamente por isso. É rever o amigo de novo, é ganhar uma informação nova. Isso é bom demais. Isso é o que traz, é o que enriquece, na verdade.
Perfeito. Uma pessoa no mundo do Wushu, uma referência. São tantas, né? Cara, são muitas. Mas eu acho que o professor Luiz Antônio, do Rio Grande do Sul. Um local que tem a ver com o Wushu, que te vem à mente, que te dá uma Minha saudade. casa. Sua casa. Minha casa. Sua casa. E o futuro do Wushu? Sobre sua leitura? Próspero. Ah, boa, muito boa. Obrigado, professor. Bem, estamos então chegando ao fim desse programa. Em nome do Tahiti Sem Fronteiras, eu quero transmitir o nosso profundo agradecimento e respeito aqui ao professor Leandro Cardoso, ao professor também Luciano Vasconcelos e a todos que nos acompanharam. Essa entrevista é um exercício de aprendizado, né, que tem o apoio do Grupo Total, Instituto Frade, ABEC, Grupo Tahiti Curitiba e da revista Tahiti Brasil. Estará disponível nessa entrevista para você ver, rever quantas vezes quiser aqui no YouTube do Tahiti Sem Fronteiras. Até a próxima. Tchau, pessoal. Um Um abraço. abraço. Tchau, pessoal. Assistam amanhã a programação. Amanhã às 9 horas da manhã teremos aí o professor Cid Crey abrindo o evento, né? E teremos segmentos às demais atividades. Eu vou deixar programado aqui para vocês, após eu encerrar esse link, vai ficar aqui no vídeo para vocês a programação. Fique com Deus e até a próxima.